Nesse vídeo eu vou te dar muitas dicas e jogar o nível 1 completo do Aladdin de Super Nintendo, também conhecido como SNES. Esse nível 1 ele compreende 4 fases: o mercado, a área residencial, a parte de cima da área residencial, que tem uma vista espetacular do palácio, e a quarta fase a gente volta pro mercado assim mais na parte de tarde do dia. Eu vou te dar dicas de gameplay e formas muito fáceis de você derrotar o primeiro chefe no jogo. Alguns segredos ocultos que eu tenho certeza que muitos de vocês não sabiam vão ser revelados, e momentos nostálgicos vão ser relembrados. Hey pessoal, seja bem-vindo ao primeiro vídeo desse canal. Ele é o início de uma playlist de um detonado, onde tu vai aprender a zerar esse game da melhor forma possível. Então se você é fã de Aladdin ou gosta de jogos retrô do Super Nintendo, continua assistindo esse vídeo. Bem-vindo a Agrabah! É muito bom poder voltar à cidade depois de tantos anos, isso porque eu tinha um Super Nintendo e essa fita do Aladdin era uma das minhas preferidas. Hoje eu tô jogando num emulador de Super Nintendo e tô usando o controle de Xbox. Entretanto, a experiência ela continua sendo a mesma, até porque se você parar pra comparar os dois controles de Super Nintendo e de Xbox, as letras, elas são iguais, né? Elas só mudam ali a orientação dela. E o mapeamento dos controles ele também ele tá exatamente igual. Uma diferença interessante que talvez possa te ajudar numa nova jogabilidade é que, né, com o joystick você consegue mexer e ter um controle melhor, na verdade, do que nessas setinhas aqui. Pelo menos eu achei na minha jogabilidade. O jogo tem comandos bem simples, então a gente se move para esquerda e para direita, a gente pode se agachar, a gente pode pular e a gente pode tacar maçã nos outros. Ó, a gente taca a maçã na cabeça de todo mundo e a gente deixa eles atordoados. O único jeito de você derrotar eles é realmente pisando na cabeça, né? Então, deixa eu pegar aqui um guarda, a gente pisa na cabeça dele e ele vai de Americanas. Quando a gente sai do sprite, os inimigos voltam. Então, quando você revisita áreas por onde você já passou, os inimigos retornam. Existe um botão muito importante que você vai pressionar pro resto do jogo inteiro, que é esse botão aqui, que é o de corrida. Quando você pressiona e você movimenta o Aladdin, você corre com ele. E é muito importante para você ganhar velocidade e conseguir subir nos lugares, né? Se você só caminhar e pular, às vezes você não consegue acessar plataformas que estão mais em cima, por exemplo, aquela ali, ó. Então, praticamente você vai ficar pressionando corrida pro resto do jogo. Se a gente pressiona, a gente consegue acessar outros lugares. Aqueles jarros ali são interessantes porque o lado que o Aladdin tiver virado, quando ele encostar naquele jarro, o jarro vai virar pro lado oposto. Então, se eu pular virado pra direita, ele vai virar pra esquerda. Importante você saber isso para não acabar perdendo, né, algum tipo de item que pode acabar caindo num limbo ou num buraco. Existem vários tipos de itens que a gente pode coletar aqui no Aladdin e um deles é essa comida aqui, ó. Esse pãozinho, ele restaura um coração. E existem outros elementos, como por exemplo o frango, que recupera muito mais que um coração. Conforme os itens forem aparecendo, eu vou te mostrando eles e mostrando o que eles fazem. Diferente de outros jogos de plataforma, o Aladdin, ele é um jogo de plataforma, mas ele é um jogo acrobático, sabe? Você vai ficar fazendo acrobacia a todo momento, entendeu? Você segura o botãozinho de corrida e você só vai, o que dá bastante dinamismo pro game. Quando você estiver se balançando nesses pedaços de madeira, você segura o botão de corrida e quando o Aladdin estiver lá na frente, o máximo possível, apertar o botão de pular e mover o direcional pro lado da plataforma que você quer agarrar. Vai ficar assim. Você precisa dominar isso, tá ligado? Porque se você não dominar isso, você vai ter um pouco de dificuldade nesse game. Apesar dele ser muito fácil de zerar. Eu já zerei isso aqui mais de... Eu não sei quantas vezes que eu já zerei esse jogo, na verdade. Outras coisas muito importantes, por exemplo, esse vaso aqui, você pode pular nele de diversas formas. Não só naquele vaso, mas em qualquer coisa que você pular. Se você só apertar o botão de pular e pular em cima dele, você vai percorrer uma distância bem pequena. Entretanto, se você pressionar o botão de corrida e pular... você ganha um impulso do caramba. Você vai precisar fazer isso de novo para pegar esse rubi aqui em específico. Segura o botão de corrida e o de pular.
os dois juntos. E aí ele pula muito mais alto e você vai conseguir acessar áreas muito melhores. Sem falar que se você coletar um número específico de diamantes vermelhos, você desbloqueia um final especial no endgame. O ambiente desse jogo também é maravilhoso, né, cara? É um ambiente muito vívido, tudo se mexe, é como se realmente fosse uma cidade viva, sabe? Não é um lugar estático. A gente pode usar esses moradores para poder alcançar áreas maiores. Quando eu era criança e jogava no meu Super Nintendo, eu adorava ficar só passeando aqui pela cidade, prestando atenção nos detalhes. Como, por exemplo, lá no fundo, ó, onde você tem um cara deitado em cima da banquinha e tem um maluco sentado lá em cima, tem um garotinho mexendo com um pombo, entendeu? Tem uma senhora aqui vendendo melancia, o que parece ser melancia. Tem uma menininha aqui falando com uma galinha, a galinha tá contando altos segredos pra ela. O ambiente inteiro é vivo. Mas agora eu vou te mostrar um segredo que pouca gente tá ligada e muitas vezes as pessoas se surpreendem por não saberem disso. Que é um item muito simples, mas extremamente útil na nossa gameplay, que muitas vezes você pegou, mas você não fazia a mínima ideia de pra que você usava aquilo. Que é o pano do Aladdin, que faz ele planar. Começando aqui na fase, a gente, pra pegar o pano, você vai andando aqui por cima dessas barraquinhas, pisa nesse bichinho, passa pra cá, e aí pisa na cabeça desse maluco, pra subir aqui nessa tenda rosa. Pula aqui, pula na cabeça desse outro. E aqui tá o pano, que na verdade mais parece um pergaminho. E era isso que eu pensava quando eu jogava lá na época do Super Nintendo. Só que pegar ele não é uma dificuldade, talvez muitos de vocês já pegaram ele. Mas sabe como é que você usa? Você apertava o botão R e quando você tava no ar, você conseguia planar. Olha só que maravilha, né? Isso aqui facilita demais a jogabilidade e as pessoas que fazem speedrun desse jogo com certeza usam isso porque isso aqui é uma mão na roda. Eu vou tentar pegar aqui todos os diamantes, mas o foco não vai ser esse, tá ligado? Até porque o final secreto você não precisa pegar todos os diamantes do jogo para liberar ele. Na verdade, você precisa pegar apenas uma quantia específica de 50 a 70 rubis. Você libera esse final. E sinceramente, eu prefiro o final normal, que é o Aladdin com a Jasmine voando e tal, é uma cena muito bonita. E a cena especial não é nada demais, é só o Aladdin jogando e tal, e no final ele fala, você coletou tantos rubis, você é um jogador bacana. E é isso, tá ligado? Não tem nada de especial. Outro item muito legal que eu preciso falar pra vocês é esse coraçãozinho aqui vermelho. Quando a gente pega, ele aumenta um coração, e essa lâmpada, ela te dá uma vida extra. Vocês estão vendo lá que eu tenho 2, agora eu tenho 3. Tem o frango também, que é uma comida que restaura todas as nossas vidas, mas aí ele só restaura, ele não dá uma vida extra. E assim, se você tem esse pano, você pode passar disso aqui da forma mais rápida possível, cara. Mas eu acho muito melhor a gente só... Ui, peguei. Passear por aí, sabe? E apreciar realmente essa arte. Porque esse jogo é sensacional. Aquele besouro que apareceu ali, aquele escaravelho. No final da fase, a gente entra em um minigame do gênio. Onde a gente pode ganhar diversas coisas, né? Mais créditos, mais vidas. Enfim. Aqui no final a gente usa o pano para poder voar. E lá vem o escaravelho. Aí, ó, break time. A pausa. Vamos ver o que nós vamos ganhar na roda do gênio. Roda Jequiti. A roda Jequiti, vamos ver. O que eu vou ganhar? O que eu vou ganhar? E eu vou ganhar um perfume. Vou ganhar um perfume da Jequiti agora. Crédito. Ah, beleza, obrigado, mano. Pô, obrigado por me dar crédito, viu? Eu vou comprar agora muita coisa agora com esse crédito, viu? Muito obrigado. Essa aqui é a segunda área. Uma área residencial, meio que de construção. Lá no fundo a gente consegue ver algumas construções. Olha o que eu falei, ó. Eu bati virando pra direita e o jarro virou pra esquerda. Se tivesse algum limbo ali, eu tinha perdido essas maçãzinhas, né? Esses potinho que anda, se você dá uma maçãzada na cara deles, eles já vão de vala. Mas esses grandões aqui não, você só atordoa eles.
Aqui a gente usa o pano pra poder pegar esse rubi. Ó, o que eu falei dos inimigos retornarem, né? Apesar de você. Uia! Ó o frango. Ó o frango aparecendo! Meu Deus, eu peguei o frango e tomei dano ainda. Ah, eu sou muito burinho. Ai, nossa, que burinho que esse Rayleigh é. Uou! Uou! Eles ficam bravos quando eles não acertam o barril. Não, eu preciso mostrar isso. Eu preciso mostrar melhor. Agora. E quando eles acertam o barril, eles também têm uma animação diferente. Eles ficam rindo e tal. Enfim. Aqui tem mais uma vida. Perfeito. Nice. Esse aqui você sobe, se abaixa. E ele tem mais um rubi. Vem aqui e finalizado. É bem rápido. As fases aqui são muito rápidas. Esse vídeo talvez, como é o primeiro, talvez ele seja um pouco mais demorado, porque eu tive que explicar, né, todas essas coisas. E olha só que vista mais bonita do palácio. Tem um efeito paralaxe aqui, sabe? De tipo assim, é meio que em camadas, você vê as coisas se movendo lá no fundo. Pô, esse jogo, ele é muito bom, cara. Ele tem um... Ele foi feito com carinho, né? Vamos admitir isso. Aqui a gente sobe e usa o pano pra poder pegar aquele rubi que vai aparecer aqui. Nice. Esses arqueiros aqui, eles sempre tacam apenas uma única flecha. E ele sempre taca a flecha na tua última posição, né? Então se você tava... É isso é autoexplicativo, não tem como explicar mais isso. Aqui embaixo dessa plataforma a gente tem uma vida. Só que pra gente pegar ela, isso pode ser um pouco desafiador se você não domina e descomanda esse negócio. A gente vai ir correndo em direção a isso aqui. E quando a gente tiver ela aqui nessa pontinha, a gente vai virar pro lado oposto. Porque aí o Aladdin, ele faz isso aqui, ó. Ele faz esse breakzinho. Quando você faz isso naquela plataforma, você fica pendurado. Aí agora a gente vai apertar pra baixo e pro lado, pra ele agarrar naquilo ali. A gente vai pressionar o botão de corrida e o botão de pular quando ele estiver mais pra frente. Cara, isso aqui foi insano, hein? Agora a gente vai fazer a mesma coisa, vamos segurar o botão de corrida, o botão de pular e apertar o botão pro lado da plataforma que você quer atingir. Enfim, cara, isso aqui é natural, entendeu? Vai ser natural pra você quando você pegar as manhas. Inclusive vai vir daqui a pouco uma das partes mais difíceis de você pegar esses rubizinhos. Aqui não tem mais nada, que vai ser agora. Se liga. Aquele rubi vermelho ali, ó, aquilo ali pode ser a sua ruína, porque você vai morrer tentando pegar aquele rubi ali. Mas antes de eu te contar como que você pega aquele diamante, pega o seu mouse agora e deixa um like nesse vídeo. Tá bom? É tudo que eu peço pra você, cara. É tudo que eu peço. Meu Deus, isso foi muito cagada. Isso foi muito cagada, mas eu vou ensinar mesmo assim como eu faria. Você vai ter que fazer a mesma coisa que você fez ali atrás pra pegar aquela lâmpada, só que aqui tem muito menos espaço. Então você espera essa plataforma chegar em uma das duas extremidades e você faz o mesmo processo. E eu me grudei na outra plataforma. Olha que bacana. Aí, a gente vai nesse paninho aqui, escorrega por aqui. Beleza. Aqui vai ter um frango, eu acho. Beleza. E aqui tem mais um rubi. Ó, se liga. Ao invés de você pegar aquele pano que tá ali em cima, você salta e usa o pano. Aí, ó. Aí você consegue pegar o último rubi. Pega isso daqui e... Xablau. Terceira fase concluída. E agora a última fase, o mercado novamente, só que parece que tá um pouco mais de noite, né? Essa fase é extremamente curta até porque o foco dessa fase é derrotar o chefe, que vai aparecer daqui a pouquinho. Os guardas ainda estão procurando pela gente. Apesar desse chefe ser um pouco intimidador no começo, ele é muito fácil de você vencer ele. E é o seguinte, ó, você vê ele ali quase cortando a mão da Jasmine, né?
Ó, toda vez que ele chegar perto de você, ele vai te dar uma espadada e é essa que vai ser a ruína dele. Porque quando ele ataca, ele fica vulnerável de você pisar na cabeça dele. Quando você acerta um ataque nele, ele vai ficar no modo de fúria. E se você tiver aqui, ó, você provavelmente vai levar dano. Se você não for esperto o suficiente. Mas o truque é esse, cara. Pisa na cabeça dele, volta pra cima da tenda. Espera ele ter o ataque de raiva dele. Volta. Pisa de novo. E pronto, derrotado. Sem mais problemas. Agora vamos encontrar a Jasmine. Jasmine Plebeia. Jasmine Plebeia. Beleza. Aí vai ter uma ceninha toda ali e tal. E a gente termina o nível 1. E ele mostra qual é o password para acessar o final do nível 1, né? Aí se você colocar esse password, já que esse jogo não tem save automático, né? Você vai precisar colocar esse password caso você desligue o seu Super Nintendo ou emulador. Pegamos todos os rubis. Missão concluída. Espero de coração que você tenha gostado desse vídeo. Muitos outros vídeos de Aladdin vão sair aqui nesse canal e a gente vai zerar esse game. Te peço encarecidamente para deixar aquele like, porque isso me ajuda muito. Obrigado, valeu, falou e até o próximo vídeo.